Novo Testamento, em ordem cronológica, leitura de número 5. O reino, a vida do nosso Senhor Jesus. Em continuação, João, capítulo 4, versículo 27 até o 42, vai falar sobre o Evangelho em Sicar. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não plantaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: "Ele me disse tudo o que tenho feito." Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: "Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo." Ministério na Galileia, primeiros dias e a chegada à Galileia. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Marcos capítulo 1, verso 14 e o 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. "O tempo é chegado", dizia ele. "O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho." Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. João capítulo 4, o versículo 43 ao 45. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. João capítulo 4, do versículo 46 até o 54, vai falar para nós sobre a cura do filho do oficial. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei.
cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram nele e ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 30, vai falar sobre a primeira rejeição em Nazaré. Lucas 4, do versículo 16 ao versículo 30. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhou de todos na sinagoga. Estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: mas não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva, e muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Mateus capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 16, vai falar sobre a mudança para Cafarnaum. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão,
Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22, vai falar sobre a primeira viagem e o chamado de 4 pescadores que lançavam as redes. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, o Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Marcos capítulo 1, o versículo 16 e o 20. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e o seguiu. Eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, então eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Marcos capítulo 1, versículo 21 e o 22 vai falar sobre ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não simplesmente como um mestre da lei. Lucas capítulo 14, 4, o versículo 31 e o 32. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade.
Marcos capítulo 1, do versículo 23 até o 28, vai falar sobre a expulsão de um espírito imundo. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até aos espíritos imundos dá-lhes ordem e eles lhe obedecem?" As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Lucas capítulo 4, do versículo 33 até o 37. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cala-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem." E a sua fama se espalhava por toda a região circunviança. Mateus capítulo 8, o versículo 14 até o 17, vai falar sobre o dia de milagres em Cafarnaum. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: "Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças." Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Lucas capítulo 4, para finalizar, do versículo 38 ao 41. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele de pé, em pé junto com ela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou, e ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus."
Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Deus abençoe, até a próxima leitura.